Olá, celebramos hoje a solenidade de Corpus Christi, solenidade uma das mais importantes do tempo comum dentro da liturgia da Igreja. E, afinal, o que é a festa de Corpus Christi? Por que celebramos? A festa de Corpus Christi remonta mais ou menos o século XI, século XII da cristandade, quando um padre chamado Pedro de Praga tinha em seu coração grandes dúvidas sobre a real presença de Jesus na Eucaristia. Então, um dia, ele resolveu ir em peregrinação a Roma para ter a esperança de chegar na cidade eterna, e lá em Roma ele conseguir uma explicação, uma resposta para essas suas dúvidas. Padre Pedro foi em peregrinação a Roma, chegou a uma cidadezinha chamada Bolzano e dormiu naquela cidade quando de manhã, pela manhã, foi celebrar o Santo Sacrifício na missa na igreja, e no momento da consagração, o pão e o vinho, milagrosamente, se transformaram no corpo e no sangue de Nosso Senhor. O padre ficou assustado com tudo aquilo, tentou ocultar do povo, porque como a missa era celebrada versus povo, de costa para o povo, ele esperava na esperança de que não observassem, que não vissem o que estava acontecendo. Porém, eles ficaram, o povo viu, o padre assustado, não concluiu a missa, e começou a se espalhar pela cidade e por toda a Itália, aquela região da Itália, esse milagre que tinha acontecido. É importante salientar que também nesse momento a Igreja vivia a crise de uma heresia chamada a heresia dos cátaros, ou os purificados, ou os albigenses, por ter origem na cidade de Albi, no sul da França. E essa heresia dizia que o mundo tinha sido criado por Satanás, por Lúcifer. Então, esse mundo, a matéria, o corpo, tudo isso era coisa, invenção, criação do demônio. Então, para nós vivermos nesse mundo, nós temos que rejeitar todas essas coisas. Tínhamos que viver uma transcendência, rejeitando a humanidade. Dessa forma, a heresia também, ela acabava negando a encarnação de Jesus, verbum carum facto é, e o verbo de Deus se fez carne. Então essa heresia dizia que não poderia Deus assumir essa humanidade, porque quem tinha criado a humanidade, tudo isso era o demônio, por vivermos estado de pecado. Então os albigenses, por se acharem os puros, os purificados, os santos, eles causavam muito desentendimento dentro da igreja, da sociedade. Para eles a igreja não tinha importância, as autoridades religiosas muito menos, somente eles que procuravam de uma forma viver essa santidade, rejeitando a humanidade, rejeitando a matéria. Bem, após esse fato ocorrido com o Padre Pedro, se encontrava na cidade de Orvieto o Papa Paulo IV, ou melhor, o Papa Urbano IV, e o Papa Urbano já estava passando por grandes dificuldades, como essa situação dos albigenses, dos cátaros, uma resposta que a igreja precisava dar com urgência, como também a investigação de supostas aparições de Nosso Senhor a uma freira dominicana, uma monja dominicana, Juliana, que dizia que Nosso Senhor aparecia para ela e queria que ela falasse ao Papa, que ele instituísse uma festa em honra à Eucaristia, ao seu corpo e sangue, numa quinta-feira após a grande festa de Pentecostes. O Papa tinha, então, essas duas grandes dificuldades, vamos assim dizer, para se resolver. E ele pedia a Deus, ele pedia aos céus um milagre, um sinal, para que ele soubesse resolver essas situações. E de repente, como uma resposta celestial, acontece esse fato com o Padre Pedro na cidade de Bolzano. Então, o Papa Urbano manda que um bispo fosse a esta cidade para trazê-lo
informações do que está acontecendo ali, fazer uma investigação detalhada. O bispo vai a esta cidade, porque Orvieto era próximo relativamente a esta cidade, porém o Papa fica muito angustiado, querendo ter respostas, e também vai. Se desloca de sua carruagem de Orvieto até a cidade de Bolzano. Quando ele chega em uma ponte, na metade da ponte determinada, chamado Ponto do Sol, ele encontra com esse bispo. Então ele sai da sua carruagem, vai ao encontro desse bispo, e o bispo está com o corporal e a hóstia que milagrosamente se transformou em um pedaço de carne. Quando ele mostra, o Papa se debruça no chão, cai de joelhos e exclama Corpus Christi, e vê ali um sinal do céu. Porém, ainda com muita prudência, porque se ele declarasse, instituísse logo a festa de Corpus Christi, ele ia dizer que aquelas visões da irmã eram verdadeiras, e a igreja ainda não tinha que se posicionar, tinha que ter uma investigação mais eficiente, maior. E também seria uma forma dele acabar com a influência da heresia dos cátaros, dos albigenses, que por muito já estava prejudicando a igreja, a sociedade. Porém, ele teve uma prudência, mas chegado pelo Espírito Santo, ele percebe que ali sim é um sinal dos céus, é realmente um milagre, e ao passando alguns dias, ele resolve instituir a festa de Corpus Christi para toda a igreja, na segunda quinta-feira após o domingo de Pentecostes. Para isso, ele convida 2 teólogos, Santo Tomás de Aquino e São Boaventura, dominicano e um franciscano, respectivamente, para elaborarem textos litúrgicos, hinos litúrgicos para esta festa. Textos esses que nós usamos até hoje. São Boaventura pede que Santo Tomás de Aquino seja o primeiro a expor a sua produção ao Papa. Quando isso ocorre, enquanto Santo Tomás vai expondo a sua obra, São Boaventura se sente muito alegre, muito feliz, contagiado por o que está ouvindo, e ele resolve então amassar, eliminar o seu trabalho, porque via na obra de Santo Tomás, ele via nessa obra essa grande louvor, esses grandes merecimentos que Nosso Senhor, presente na Eucaristia, merece e mereceria. Quando chega a sua vez, ele disse que não tinha mais nada e que apenas o texto de Santo Tomás era o necessário. Como um bom filho de São Francisco de Assis, São Boaventura prezava pela obediência, pela humildade, pela pobreza, e então via que ali as suas palavras não eram suficientes para descrever a tão magnitude da Eucaristia e a importância de Deus. Esses textos de Santo Tomás nós usamos até hoje, tão sublime sacramento, Adorit Devote, principalmente no dia da solenidade de Corpus Christi, para lembrarmos que a solenidade da festa de Corpus Christi é um convite para renovarmos a nossa fé, a nossa esperança na Eucaristia. Nosso Senhor é verdadeira comida, verdadeira bebida. A Eucaristia é Jesus presente vivo em corpo, sangue, alma e divindade. Santo Afonso de Ligório nos diz que a Eucaristia é a loucura de um Deus que não se saciou e está pregado em uma cruz. Santo Antônio Maria Zacarias já vai nos dizer que a Eucaristia é o Cristo crucificado e crucificado vivo. Portanto, Jesus está na Eucaristia. É onde ele se encontra com nós. É o Criador que se rebaixa a um pedaço de pão de alimento para se encontrar com a criatura. É o Criador que não quer deixar que a sua criatura fique longe. E ele nos chama, ele nos convida a visitá-lo, a adorá-lo. Dizem que São João Bosco dizia: se você quer muitos milagres, visite Jesus muitas vezes no sacrário.
Quer poucos? Vá poucas vezes. Não quer nada? Nem se aproxime da igreja. Portanto, nós vemos essa importância que é a Eucaristia, que é Jesus. Celebrar Corpus Christi é celebrar, é recordar, é festejar a vida, a divindade, a missão de nosso Senhor, que nos leva a compreender e a entender que nós necessitamos de Deus. Verbum caro facto est. O Verbo de Deus se fez carne, se fez alimento, se fez homem, assumiu a nossa humanidade, assumiu o nosso corpo, assumiu as nossas características, para que nós também procurássemos nos assumir dessa vocação à santidade. São João da Cruz diz que o desejo de Deus é nos fazer deuses por participação, porque Ele é Deus por natureza. Sede santos, porque eu sou santo, dizia nosso Senhor. Procuremos, nesse dia e em todos os dias da nossa vida, a olhar na Eucaristia a presença real, física de nosso Senhor, que nos ama, que nos acolhe e que nos espera. Vivamos bem Corpus Christi e que essa festa seja um incentivo para a nossa vida, para a nossa fé, para toda a nossa realidade. Paz e bem.